Bom dia, pessoal. Iremos agora iniciar sobre um assunto muito caro, muito importante para toda a humanidade, que é a respeito da filosofia grega, tá bom? E da própria história da Grécia. Temos aqui o que chamamos de antiguidade clássica e de períodos, então, que formaram as bases da nossa sociedade ocidental. Na antiguidade clássica e na sociedade ocidental, temos alguns princípios, como o direito greco-romano, a sociedade judaica cristã, se formada no período medieval, enquanto as suas estruturas, a escola, como conhecemos, a educação, a forma dos hospitais, os desenvolvimentos do direito e os direitos dos seres humanos. A partir disso, então, temos a questão da colaboração dos gregos em relação à própria filosofia, como a gente vai trabalhar no final do nosso tema, lá para os principais filósofos gregos, que são Sócrates, Platão e Aristóteles. Também é importante falar de outros nomes, como Arquimedes, como Tales de Mileto, e diversos outros filósofos que colaboraram bastante para a formação do pensamento filosófico, como também Pitágoras. Lembrando que, nesse período, o filósofo não era conhecido apenas pela pessoa que fazia os tipos de reflexões próprias da ciência da filosofia, mas eram pessoas que muitas vezes dominavam várias áreas do conhecimento e tinham conhecimento amplo sobre diversas coisas da existência. Por isso, nessa época, um filósofo podia ser filósofo, matemático, uma pessoa que estava ali pensando diversas coisas ao mesmo tempo. Tá bom? Diversas áreas do conhecimento. A partir disso, pessoal, como a gente viu no livro na aula passada, inclusive a gente vai também terminar de ler esses materiais. Primeiro temos os minoicos, depois os dórios, depois os micenos, e que vai haver a formação dos gregos. A parte essencial aqui é que existe um personagem na história da Grécia que é fundamental, que é datada às histórias da Ilíada e Odisseia, que é o personagem chamado Homero, que também tem um papel fundamental enquanto as questões das criações das mitologias gregas. Temos, por exemplo, deuses da mitologia grega. Quem vai falar da mitologia grega aqui? Nunca ouviram falar de Hércules? Eu conheço. Zeus, tá bom? São da mitologia grega, tá certo? E como a gente pode ver, pessoal, como a gente viu na última aula, os mitos não são totais, completas mentiras. São formas do ser humano se representar nos períodos, são formas de explicar o mundo, são formas de representar alguém ilustre. Então, os deuses seriam seres humanos exaltados ali e que têm erros como seres humanos, comete erros, faz coisas erradas como seres humanos. A partir disso, então, pessoal, temos as formações de Atenas e Esparta. Atenas e Esparta eram as principais cidades gregas. Lembrando, pessoal, que as cidades gregas eram chamadas de polis ou cidades-estado. Devido a estes povos que estiveram formando o povo grego, temos essa característica de que cada estado era como se fosse um país por si mesmo. Então, não tinha essa questão da união do povo grego. A única forma que eles se uniram foi justamente na Liga de Delos, que foi para derrotar os persas. Como eu vou colocar no quadro aqui para vocês. É tipo aquela questão, se você não pode com o seu inimigo, então vamos tentar nos unir mesmo, esquecer as diferenças, nos unir e lutar contra os persas. Vou fazer silêncio, pessoal. Eles, silêncio, por favor. A partir disso, então, pessoal, a sociedade grega, ela funcionava da seguinte forma. Primeiro, é importante pensar sobre o papel dos homens, das mulheres e das crianças nas sociedades. As crianças sempre tidas com muito preconceito, com muito desprezo nas sociedades gregas e romanas. As mulheres, por exemplo, elas eram tidas como, principalmente na sociedade de Atenas, as mulheres tinham um papel muito de sofrer muito preconceitos e, por exemplo, não poder sair na rua sozinha sem o seu marido, irmão ou pai, tá bom? Que seria se constituir algo muito perigoso de se sofrer algum tipo de violência.
Se hoje em dia a gente já tem essas dificuldades, quanto mais naquela época, tá bom? Além disso, então, época desse tipo de pensamento, tá bom? Então, a partir disso, em Esparta, por exemplo, era uma sociedade da guerra. Inclusive, eu acho que o Maxwell vai gostar bastante de estudar sobre Esparta, entendeu? Porque justamente, quando a criança ela fazia 18 anos, se tornando adulta, Maxwell, o que acontecia? Ela era enxotada de casa e era enviada para a floresta, tá certo? Você vai sobreviver, Maxwell, 6 meses sem ninguém te ajudar. Era a passagem para se tornar adulto, ou seja, 6 meses na floresta, diante de leões, de lobos, e você tinha que sobreviver, tá certo? Então, não só isso, mas as mulheres também acontecia isso com elas, tá bom? Outra questão muito importante também era que depois a mulher ela ganhava o papel de estar ao lado dos líderes da sociedade, dos homens que estivessem como um tipo de protagonismo, mas em Atenas, por exemplo, a mulher era tida como menos digna de valor do que o escravo, tá certo? Então, muito complicada toda essa situação, não só complicada, pessoal, mas na sociedade grega ela girava em torno da seguinte questão. Você tinha os escravos, que eram as pessoas mais abaixo da sociedade, tinha as pessoas que trabalhavam no campo, e logo lá em cima tinha a que a gente chamava de aristocracia, que eram as pessoas que faziam parte da ágora, que tinham um tipo de destaque e algum tipo de reflexão para dar para a sociedade. A ágora, pessoal, é como se fosse uma praça onde eles debatiam as ideias. Esse debate de ideias dava as ideias para a aristocracia. Aristocracia, o que é? Governo de poucos, tá bom? Aristocracia, o que é aristocracia, pessoal? Vamos repetir. Aristocracia é governo de poucos. Vou perguntar para vocês. O que é aristocracia? Governo de povo. Não ouvi. O que é aristocracia? Governo de povo. Beleza, é isso aí. Agora eu ouvi. Então, a partir disso, pessoal, temos o que chamamos de democracia direta, tá bom? Por exemplo, o país decidiu fazer o seguinte: a gente vai usar o trigo para produzir pão. Quem concorda na aristocracia? Aí o pessoal ia lá, pegava uma pedra, pegava um tipo de barro, que era chamado de óstraca, e aí era colocado um sinal nesse barro. E aí colocava aqui, quem dissesse que sim, colocava um pedaço de barro num pote, e quem dissesse que não, colocava no outro pote. Tá certo? Era por isso que tem o nome óstraca. Óstraca era esse tipo de pedaço de barro, como se fosse um pedaço de cerâmica, como se fosse uma espécie de pedra, tá bom? Então, fazer essas anotações. O que a gente chama, pessoal, esse processo de democracia direta. No Brasil, por exemplo, a gente vive uma democracia indireta. Sabe por quê? Porque eu escolho o meu representante, daqui a pouco tempo vocês também vão estar votando, e quem vota, vota em prefeito, em senador, em presidente da república. Ou seja, quem é que está governando é a pessoa que a gente elege. Na Grécia era diferente. Quem é que governa era o povo que estava votando em relação a esse tema. Tá bom? A partir disso, então, pessoal, a gente tem o que a gente chamava de ostracismo. Digamos assim que, por exemplo, Ícaro está aqui na sala e o pessoal está achando assim: pô, Ícaro não estou gostando muito dele, tudo mais, ele está fazendo umas besteiras aí, tudo mais, coisa e tal. Aí o pessoal decidiu o seguinte: vamos voltar para Ícaro sair da sala. Entendeu? Sai. E aí o que acontecia? Era assim na sociedade. Eles votavam e praticavam ostracismo. O que é isso? Vou falar que é racista. Cara, tu fez muita besteira. Cai fora da nossa cidade. Entendeu? Não volta mais pra cá, senão tu vai ser morto. Entendeu? É tipo isso, tá bom? Então, pessoal, a partir disso, a Pérsia invade a Grécia, tá bom? Essas cidades gregas. Então eles fazem a Liga de Delos e conseguem vencer os persas, tá certo? Juntam todas as cidades. Só que Atenas pensa o seguinte: opa, temos uma cidade, que tal a gente ter umas 10 cidades, acho que a gente vai ficar mais rico, tá bom? Então eles decidem aproveitar a Liga de Delos para dominar o povo, porque Atenas era conhecida pela sua inteligência, tá bom? Ei, vamos prestar atenção, tá bom? A partir disso, então, ocorre a Guerra do Peloponeso, tá bom? Que apesar de Atenas ter sua inteligência, Esparta tinha os músculos.
a força, tá bom? Então eles desenvolveram, se equilibraram e fizeram conflitos contra Atenas e acabam dominando a Grécia no período. Forma de desenvolvimento, pessoal. A gente tem os desenvolvimentos com Solon e com Péricles. E a partir de Péricles é que a gente tem, pessoal, a vinda de Sócrates, Platão e Aristóteles. Tá certo? São os 3 maiores filósofos gregos. Tá bom? Sócrates não escreveu nada, mas ele vinha proclamando um tipo de ensino que ele buscava, então, buscar verdades essenciais, verdades que fossem verdades em todos os lugares. Ele vinha, então, pessoal, a sua mãe era parteira e seu pai era uma espécie de artesão, um escultor em figuras de gesso. Sócrates, então, decidiu ter uma ideia muito interessante. Maria Clara, Sócrates, ele fazia o seguinte: ele te fazia perguntas para que você pudesse produzir o seu próprio conhecimento. Tá certo? Massa, né? Ele chamava isso de maiêutica, tá bom? Só que Sócrates foi muito mal entendido pela sociedade da época e foi condenado à morte pela sociedade da época. Só que ele teve seguidores, chamados Platão e Aristóteles. Quem escreve sobre Sócrates é Platão, tá bom? Funda-se a Escola de Atenas, que não era uma universidade na época, mas era um local de pensamento filosófico para as elites. Depois vem Aristóteles. E Aristóteles, ele era responsável, Maxwell, por ensinar a pessoa que dominou o mundo na época conhecido, que foi Alexandre o Grande. Tá certo? Alexandre foi um dos 5 pessoas que teve mais território dominado no mundo. Ele dominou, Daniel, do Ocidente ao Oriente, tá bom? Diversos territórios. A partir disso, pessoal, a gente pode ver a importância da filosofia, da intelectualidade, da reflexão, que inclusive os deuses romanos e os pensamentos romanos são muito baseados no pensamento grego. É aí, pessoal, que a gente vai começar a fundar a filosofia e as tentativas do ser humano de entender o mundo. Os gregos já diziam que a Terra era redonda, tá certo? É impressionante essa capacidade de investigar e questionar o mundo em volta, tá bom? Temos essa história da Grécia, pessoal. A Grécia, ela vai ser dominada pelos romanos posteriormente, por causa dos seus enfraquecimentos, depois de tanta guerra. E também os macedônios, que é do Alexandre o Grande, dominam ele antes, tá bom? Domina a Grécia antes. Então, temos isso, pessoal, e até a próxima. Obrigado.